Sabe aquele artista que pelas primeiras notas tu já sabe quem é? Pois é, isso falta muito hoje em dia. E é por isso que esse som continua tocando no rádio até hoje. Mais de 40 anos depois do seu lançamento, esse som continua icônico, continua clássico e continua tentando ser copiado por esses produtores que não têm criatividade. Esse é o Money for Nothing do Dire Straits. O Mark Knopfler, ele é um cara singular porque quando ele abre a boca tu sabe que é ele. Quando ele toca a guitarra tu sabe que é ele. Então é inconfundível o estilo dele. E ele tem essa herança do folk, apesar de ele tocar guitarra elétrica, ele tem essa herança do folk de ser um belo contador de histórias. Ele já nasceu com essa voz propícia que quando ele abre a boca já vem uma história assim. Ele te envolve com a voz dele. Diferentemente de vários outros vocalistas do rock, ele é um cara já com a voz com um registro mais grave, mas ele tem essas músicas que tu escuta e elas parecem que elas têm um enredo, elas têm uma história sendo contada. Imagina que o Dire Straits, uma banda dos anos 80, estava competindo com muitas outras bandas do mesmo estilo, e mesmo assim eles conseguiam se destacar por ter um som e uma identidade única. E isso é muito interessante, é algo que falta muito hoje em dia. Então vamos lá falar de inglês, porque esse som tem uma história muito interessante. Já que eu falei de história, eu falei que o Mark Knopfler é um bom contador de histórias. Essa música, ela tem um enredo muito interessante porque ela é baseada em fatos reais. Esse som podia tranquilamente, antes de começar, ter uma tagzinha ali, baseado em fatos reais. Porque a história desse som, o Mark Knopfler já contou numa entrevista, ele estava numa loja de aparelhos eletrônicos e ele escutou os dois caras que trabalhavam lá, um conversando com o outro, e eles estavam comentando sobre os artistas que ganhavam dinheiro fazendo quase nada, né? Que eram os vagabundos, que os roqueiros da época e os artistas que tocavam na TV, que tocavam na MTV, eram os vagabundos e que aprender a tocar guitarra não era um trabalho de verdade. Curiosamente, ser músico nos anos 80 era igual a ser músico hoje em dia. Apesar de já estar mais popularizado, ser músico sempre vai parecer ou sempre vai ser submetido ao julgamento das pessoas que acham que o músico é vagabundo, que ele é drogado, que ele não faz nada, que ele não quis ter uma profissão direita, que ele não quis tomar jeito na vida. Então tem várias coisas que sempre vêm atreladas a ser músico. Eu já ouvi muito isso na minha vida. Infelizmente eu não fiquei famoso para poder provar para essas pessoas que eles estavam errados, mas eu também não provei que eles estão certos. Eu ainda amo a música, eu amo tocar, eu amo gravar, e isso nunca vai desaparecer, apesar do sucesso não ter vindo. Então vamos falar dessa música. Ela começa com I want my MTV. Para dar um pouco de contexto para essa letra, a MTV, a Music Television, era um canal aí criado muito antes da internet, muito antes das escolhas. Então, só existia um aparelho de televisão na casa, no máximo 2. Os adolescentes brigavam com os adultos para poder assistir televisão. E a MTV era um canal para adolescentes. Então, essa frase I want my MTV, que abre o som, é eu quero a minha MTV, mostrando que o jovem queria ter uma TV só pra ele, queria ter um conteúdo só pra ele. Muito diferente de hoje em dia, que tu tem essa abundância de conteúdo, tu tem mais conteúdo do que tu vai poder consumir a tua vida inteira. Então, nesse caso, nos anos 90, aí nos anos 80, quando essa música foi feita, os jovens clamavam por uma televisão ou um canal de televisão que transmitisse um conteúdo voltado para eles. Então vamos pro verso 1. Now look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Então aí o Mark Knopfler recontando o que esses caras estavam falando na loja e diz ali na entrevista que ele viu esses caras falando e já pintou pra ele a ideia da música. E aí ele pegou um pedaço de papel e na loja mesmo, enquanto os caras falavam mal das bandas dos anos 80, que ele era um membro também, ele ia anotando, ele tá falando mal disso aqui, tá, beleza. Esse aqui é o verso 1, agora ele tá falando mal do... tá, beleza. E aí ele foi anotando, então essa música é justamente baseada em fatos reais. Talvez até o cara que tava na loja devia pedir créditos pela música ser baseada nele. Então vamos lá, now look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on MTV. Yo-yo, além de ser um brinquedo, né, yo-yo, pra gente aqui em português, era uma gíria pra chamar o cara de meio burro, assim, né? O cara não é muito inteligente. Então, olha pra esses burros aí. É assim que tu faz, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Aí aqui, eu acho que ele faz de propósito pra reforçar que o cara que falou não era muito esperto, porque ele fala, you play the guitar on the MTV. Você toca a guitarra na MTV. Em português até fica um pouquinho correto, mas em inglês tu não precisaria botar o the guitar on the MTV. Então, talvez eu acho que ele usou essa frase justamente para mostrar que o cara que tá narrando essa história não é muito esperto. Então ele deu essa brincada com os dois lados. O cara tá chamando as bandas de burra, mas ele, em contraparte, não é tão inteligente assim. That ain't working, that's the way you do it. Então isso não é trabalhar, é assim que você faz. Money for nothing and your chicks for free. Então dinheiro por nada, money for nothing, o nome do som,
and your chicks for free. E as suas garotas de graça. Now that ain't working, that's the way you do it. Então ele repete, então isso aí não é trabalhar, é assim que se faz. Let me tell ya, deixa eu te contar. Them guys ain't dumb. Aqui, o jeito correto, o jeito mais tradicional de se falar seria these guys ain't dumb. Esses caras não são burros, mas them guys é um jeitinho um pouquinho mais simplório de falar. E eu acho que ele fez isso propositalmente, né? Eu não sei uma tradução equivalente em português, mas them guys também seria esses caras, mas do jeito que tá escrito é proposital para parecer um pouquinho mais simplório. Maybe get a blister on your little finger. Talvez fazer uma bolha no seu mindinho, little finger. Não é o cara do Game of Thrones. Maybe get a blister on your thumb. Então, no seu dedão, né? Thumb é dedão, little finger é o mindinho. Então aqui, né? Um cara invejoso, desinformado, dizendo que o máximo que vai acontecer no teu trabalho, sendo músico, é que tu vai ter uma bolha no mindinho ou uma bolha no dedão. Então aí o cara, olhando para esses caras na TV, é extremamente amargo, né? Com uma amargura de ver que ele tá na loja trabalhando e esses caras, na época, né, estavam ganhando dinheiro sendo músicos. As coisas mudaram hoje em dia, então ninguém mais ganha milhões como na época em que essa música foi escrita. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. Então a gente tem que instalar os fornos de micro-ondas e temos que fazer entregas de cozinhas customizadas. Então ele tá fazendo aí, né? Deve ser uma loja bem geral, aquelas lojas grandes que tem nos Estados Unidos, onde eles fazem de tudo, né? Vendem eletrodomésticos, mas também instalam e criam partes customizadas para casa, né? We got to move these refrigerators, we got to move these color TVs. Então a gente tem que mudar ou fazer a mudança desses refrigeradores e a gente tem que mudar ou fazer a mudança dessas TVs coloridas. Então pode ser de levar da loja para o cliente, para casa do cliente, ou fazer o move pode ser de mudança também, de levar do galpão ou de onde esses eletrodomésticos ficam guardados para o chão da loja. Ou seja, o trabalho desse cara é realmente carregar peso, né? E aí color TVs, porque na época, né, as TVs não só eram coloridas, porque alguns anos atrás as TVs não eram coloridas, se é que dá para imaginar ou lembrar de uma época assim, mas nessa época, nos anos 80, as TVs eram de tubo, então elas eram extremamente pesadas, o que fazia o trabalho desse cara não ser muito fácil. E agora aqui, palavrão verso 2, vai ter um palavrão. E é um palavrão bem forte, que já não se usa mais. E foi até censurado da música também. Mas a versão original tem palavrão. E eu não acredito em censura e eu não acredito que a gente tenha que apagar o passado. As coisas eram do jeito que eram e a gente tem que lembrar delas para não cometer os mesmos erros. Eu acho que reescrever a história não é o jeito correto de se aprender sobre ela. Então vamos lá, já avisei, tem palavrão. See the little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. Então, veja o pequeno viado, né? Em português seria viado with the earring and the makeup. Então, com o brinco e a maquiagem. Yeah, buddy, that's his own hair. Então, buddy é amigo, parceiro. Então, o cara deve estar falando com um amigo dele, um colega de trabalho. E o buddy também ele é um jeito pejorativo de falar amigo, né? Friend é amigo, buddy é meio tipo assim, amigão. E aí, amigão? Ô, amiguinho, amigão. Então, buddy tem essa conotação um pouquinho mais negativa. Tu até pode falar pros teus amigos buddy, mas geralmente não tem uma conotação muito boa. E é buddy, that's his own hair. Então tá, amigão, esse aí é realmente o cabelo dele. A versão dessa história que eu conheço e que deu origem a essa letra é que esses homens que estavam trabalhando na loja e estavam vendo na TV, eles estavam assistindo a um clipe do Motley Crue. E o Motley Crue é uma clássica banda dos anos 80 com aquele visual bem característico. Então, brinco, maquiagem, o cara falando que o cabelo era estranho, então era exatamente o visual do Motley Crue. Então condiz, pode ser qualquer outra banda dos anos 80, mas a versão da história que eu sei é que era o Motley Crue. That little faggot got his own jet airplane. That little faggot, he's a millionaire. Então aí também volta ali, né? That little faggot, aquele pequeno viadinho seria, né? Got his own jet plane. Ele tem o seu próprio avião a jato. That little faggot, he's a millionaire. Então aquele viadinho, ele é um milionário. Então aí, expressões antiquadas que não se usa mais, mas na época era condizente, né? Pô, essa letra tem quase 40 anos. Então a gente também aprende com a história e aprende com o tempo. Talvez esse vídeo vá ser censurado ou cancelado. Então aí eu não tenho nada a ver com essa letra, mas é um clássico e ele tem que ser traduzido. Eu sei que ela tem versões que foram censuradas, então essas palavras não são usadas, mas ele disse que um som desse ele fez de propósito, botar as expressões que esses caras usaram justamente para mostrar o contraste entre um cara que trabalha carregando televisão e refrigerador com um artista escrevendo uma letra para uma música de rock, de pop, né? Então ele queria justamente dar o contraste.
Infelizmente, o que me incomoda hoje em dia é que se alguma coisa é considerada ofensiva, ela é banida, apagada, excluída e não se fala mais nisso. E eu acho que o jeito de educar as pessoas é conversando. Eu traduzi esse palavrão com o intuito de mostrar que ele existiu, ele foi muito usado durante muitos anos, e fingir que ele não existe ou simplesmente chamar a pessoa do que seja ou condenar a pessoa por falar essa palavra não é o jeito certo de se lidar com essa situação ou com a existência dessa palavra. Ela existiu, ela foi usada, muitas vezes erradamente, com o intuito de ofender as pessoas, mas ela faz parte da história. Tanto é que ela está na letra de uma música que toca até hoje no rádio. Com censura, obviamente. Mas eu acho que conversar sobre as coisas é o melhor jeito de ter um entendimento e não repetir os erros do passado. Então a gente volta pro refrão. We got installed as microwave ovens, custom kitchen deliveries. É o mesmo refrão de antes, mas aí ele adiciona uma outra parte que é Hoover Mover. Hoover era uma marca de aspiradores de pó. Então Hoover Mover é para rimar, mas quer dizer, né? Ele é o mover de Hoovers. Ele é o cara que leva o Hoover de um lado ao outro. Ele é o carregador de Hoovers, né? O carregador de aspiradores de pó. Então cada vez que o refrão vem, ele muda um pouquinho, mas é basicamente o mesmo refrão. E a gente vai pro verso 3. I should learn to play the guitar, I should learn to play the drums. Então aí o cara continua amargo com os músicos. Eu deveria ter aprendido a tocar guitarra, eu deveria ter aprendido a tocar bateria. Look at that mama, she got it sticking in the camera. Man, we could have some. Look at that mama. Mama é um jeito de chamar garota, né? Quando uma mulher é muito atraente, eles chamam de mama. E mama pode ser, se falado por uma criança, é mamãe, né? Então olha para aquela mamãe, também aí, né? Uma gíria também mais antiquada. Mas ele tá dizendo, né? Olha aquela garota atraente, she got it sticking in the camera. Então ela tá muito perto da câmera, né? Ela tá botando tudo que ela tem atributos e ela tá muito perto da câmera. Então, quer dizer, ela tá se mostrando para as câmeras, é isso que quer dizer. Man, we could have some. Então, man, cara, homem, a gente poderia ter um pouco disso, né? Então aí o cara é extremamente amargo com o sucesso dos outros. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Então o que ele está dizendo? He's up there, ele está lá em cima do palco, né? What's that? Hawaiian noises. Então, barulhos do Havaí. Isso era uma coisa muito comum aí nos anos 80 e no final dos anos 80 também, que era ter elementos de outros estilos musicais e culturas diferentes no meio das músicas, né? E o pop e o rock dos anos 80 não era diferente, né? He's banging on the bongos like a chimpanzee. Então, ele está batendo nos bongos como um chimpanzé. Então ele tá falando aí do jeito exagerado que os bateristas faziam, né? Nos anos 80 os bateristas eram muito mais performáticos, né? Então eles faziam toda aquela coisa de mostrar que estavam tocando, né? Então isso existe até hoje, mas na época era muito mais forçado. All that ain't working, that's the way you do it. You get money for nothing, get your chicks for free. Então aí ele volta a dizer, isso não é trabalho, mas é assim que se faz, né? Isso não é trabalho, é assim que se faz. Tu ganha o teu dinheiro por nada e ganha mulher de graça. Aí vamos pro verso 4, de novo ele, né? Sempre reclamando do sucesso dos outros. Listen here, now that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Então ele só repete o que ele já tinha dito antes, né? Mas escuta aqui, isso não é trabalho e é assim que se faz. Você toca guitarra na MTV. Terminando o verso 4, ele vai pra ponte e para um refrão e os elementos se repetem. Então não tem nada novo de letra. Mas, como eu falei antes, e eu falo na maioria dos sons, um dos grandes elementos clássicos de se fazer um hit, uma música popular, é a repetição. Então ele fica repetindo coisas como I Want My MTV, fazendo um callback ali pro tema do início do som, Chicks for Free, Money for Nothing, Easy, Money for Nothing, That Ain't Working. Então, todos os temas e as frases que ele já tinha falado antes no som, ele continua repetindo. Essa é uma música muito única porque ele justamente está contando a história real, né? Então um cara que estava reclamando das bandas dos anos 80 não sabia que ele estava do lado de um vocalista de uma banda dos anos 80 que estava fazendo muito sucesso. E assim tu pode ver que a inspiração ela pode surgir a qualquer momento, né? O cara que é criativo, ele conseguiu pegar esse momento e transformar em um clássico do rock, um clássico dos anos 80, que toca até hoje no rádio. E aí tu escuta essa voz, tu ouve esse riff de guitarra, tu já sabe que é Money for Nothing. Assim como Sultans of Swing, que é outra música do Dire Straits, que é outro clássico, quando começa a tocar, tu já sabe o que é. Quando uma música atinge esse patamar de ser extremamente único e ser extremamente identificável nos primeiros segundos, tu não pode pedir mais nada da vida, né? Então essa música vai continuar sendo tocada, sempre se falar em anos 80, tu vai falar em Dire Straits, tu vai falar em Money for Nothing. Gostou da minha tradução ou tem uma tradução melhor? Deixa embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para o próximo vídeo? Pode deixar aí embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.